Vamos, queridos irmãos, juntos nos unir em oração. No nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, Pai querido, todo-poderoso e cheio do amor, novamente nós nos apresentamos ante a Tua face. Nos átrios do Teu templo, Pai querido, queremos reverenciar ao Teu santo, ao Teu divino nome. Poder olhar tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido na vida terrena, as ricas bênçãos, nos tem dado a saúde, o trabalho, a família, a vida que nos rodeia, Pai, para que possamos desfrutar em toda a sua totalidade. Também olhamos para a grandiosa graça que o Senhor tem nos concedido por intermédio do sacrifício do Teu Filho Jesus, onde tem se entregue na cruz para a redenção das nossas almas e assim podermos viver a vida eterna. Pai, reconhecendo isso, nós queremos engrandecer ao Teu santo, ao Teu divino nome, Te louvar, Te adorar, Te glorificar, Te santificar, agradecer a Ti por todo o amparo, ajuda e força que nos tem dado. Te rogamos que o Senhor proteja e guarde todo o ministério dos apóstolos, dando a eles paz, saúde, sabedoria, alegria, entusiasmo pela Tua obra, e que tudo isso, esse trabalho contagie os Teus filhos, para que novas ferramentas possam se levantar e estarem prontas para o trabalho na Tua obra, Pai, novos servos a Tua obra possa receber, e assim que a Tua obra possa crescer cada vez mais. Abençoa também os Teus filhos, cuida deles da maneira como só o Senhor sabe fazer. Proteja e guarde as crianças, olhe pelos jovens, cuide dos adolescentes, ampare os idosos. Conceda a cada um deles segundo as suas necessidades. Olhe por aqueles que passaram ou vão passar por consultas, exames, tratamentos, ou até mesmo cirurgias. Abençoa, Pai, as mãos dos médicos, os medicamentos, os equipamentos, os aparelhos usados, tudo para que haja um ótimo procedimento, uma excelente recuperação e o bem-estar. Elevamos o nosso olhar também ao mundo do além, onde muitas almas clamam por ajuda, por amparo, por sustento, por guia. Pai, rogamos ao Senhor que estas almas reconheçam também a ação salvífica do Teu Filho Jesus Cristo, que está presente ali na eternidade. E os Teus filhos que partiram na fé em Jesus Cristo, que eles continuem desfrutando da Tua graça, aguardando a pronta vinda do Teu Filho Jesus Cristo, o grandioso dia da ressurreição. Nós também pedimos ao Senhor, querido e bondoso Pai, consolo e confortos para os corações enlutados, entristecidos, abatidos. Coloca a Tua paz, coloca o Teu cuidado, o Teu amparo. Pai, olha também pelos que se julgam injustiçados, alguns estão encarcerados, olha pelos viciados. Ajuda os que estão refugiados, longe da sua pátria, pois vivem em guerras, dissensões. Olha pelos governantes desse mundo que sobem num pedestal de poder e se esquecem das suas verdadeiras obrigações, Pai. Mas sabemos que um dia tudo isso vai ter um fim e que na vinda do Teu Filho Jesus Cristo poderemos viver eternamente felizes. Pai, enquanto isso não acontece, nos dá o conforto necessário pelo intermédio da Tua palavra, pela profecia da Sagrada Escritura, onde tem mostrado quem é o grandioso e poderoso Salvador de todas as coisas. Abençoa nesta hora as ferramentas que o Senhor deseja utilizar, santifica-nos para que tudo possa vir ser expresso pelo poder do Teu Espírito Santo. O demais fica nas Tuas mãos, cuida de tudo, te rogamos no nome e por causa do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a palavra que nos é colocada para esta manhã, ela está no livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 25, e que diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Até aqui. Fala com doce
Irmãs que estão conectados em todo o país, quanta graça todos nós podemos receber nesta manhã, né? Onde a palavra pode chegar aos cantos mais longínquos desse grandioso país. Desejo a todos vocês que tenham paz nos seus corações e que possam desfrutar desse serviço divino com muita alegria. A palavra que nos é colocada para esta manhã, vamos colocar como um fio condutor, né? Que nós temos participação na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda vivemos, né, o tempo da paixão. Como o tempo da paixão é tão importante para nós, como ele precisa ser vivo e se manter vivo dentro dos nossos corações. O fio condutor para esse serviço divino nos dá como mensagem de que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a certeza de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? E nós não precisamos só abrir a Sagrada Escritura no Novo Testamento, né? Nós ali a partir de Mateus, olhando os 5 evangelhos ali, né? Mas a Sagrada Escritura inteira, desde o seu princípio, já relata a presença de Jesus Cristo na vida do ser humano, na vida da criação de Deus. Então, os profetas se levantaram naquele tempo, já mencionando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, a presença do Salvador, e fatos bíblicos que aconteceram no Antigo Testamento relatam ali que o sofrimento do ser humano, ele pode, claro, né, pode ser comparado ao sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, como Deus e como verdadeiro homem sobre a terra, também sofreu. Ele não se esquivou dos seus sofrimentos, ele não se esquivou das torturas que ele precisou viver, ele não se esquivou dos poderes do mal, né, que acometeram sobre ele, que o acometeram, que fizeram com que ele pudesse passar por diversas circunstâncias difíceis sobre a terra, né, e ter até sido enxergue na cruz como um opróbrio, como uma vergonha para aquele povo que esperava um rei que eles mesmos não reconheceram e que acabaram crucificando. Então, já aqui no Velho Testamento, faz referência a um livro muito importante da Sagrada Escritura, que é o livro de Jó, onde mostra para nós também que Jó era um homem, né? Fala ali, não se tem conhecimento do escritor desse livro, não foi Jó o personagem que escreveu, mas ali conta a história de Jó, de que ele era um homem reto aos olhos de Deus, era um homem temente a Deus, era um homem que prestava culto ao Senhor, né? Fazia sacrifícios ao nome de Deus, reconhecia toda a bênção que Deus dava, né? A bênção que ele recebia, o homem abençoado que ele era. A Sagrada Escritura fala que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e que naquele tempo também a família que tinha mais homens, né? Que tinha mais homens na família, era uma família na fé deles ali, reconhecida por Deus e valiosa. Então, ele reconhecia que ele tinha ele era um homem muito abençoado. Então, fala de que um determinado momento ali da vida de Jó, vocês podem até ler na Sagrada Escritura ali, o livro de Jó, os capítulos não são tão grandes, eles são curtos, né? Mas vocês podem ler, vocês vão ficar sabendo tudo ali. E mais para frente, na linha, né, na linha de trabalho desse serviço divino, vocês vão ver que vai fazendo uma referência muito interessante com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fala ali das bênçãos que Jó teve. E fala também, né, o livro fala, que Satanás também era presente ali no âmbito. Satanás sempre foi presente dentro da humanidade. Ele sempre foi ali presente em tudo. Vigiando, olhando ali o que as pessoas tinham, causando mal, causando intriga, causando brigas entre eles, desavenças, enfim, né? Esse é o trabalho do mal sobre a terra, do príncipe das trevas. E fala que num determinado momento Deus engrandecia a Jó por tudo aquilo que ele era, pela pessoa que ele era, pelo homem temente a Deus que ele era. E Satanás disse ao Senhor, falou, olha, ele é assim porque ele tem tudo, porque ele goza das melhores coisas, porque ele é um homem rico, porque ele tem todas as coisas.
Mas aí Satanás falou assim para Deus: tira um pouco dele aí para você ver como que ele vai se portar, né? E Deus permitiu. Deus falou: então vai lá você, pode tocar, né? Porque as coisas terrenas, amados irmãos, pertencem ao mundo, né? As coisas terrenas pertencem ao mundo. As coisas divinas pertencem a Deus, mas as terrenas pertencem ao mundo. Por isso que nós não devemos nos entregar totalmente às coisas terrenas, porque tudo isso vai ficar. Então, a mira dos nossos olhos, a menina dos nossos olhos são as coisas divinas. Claro que a gente gosta de ter as coisas, mas dentro de um limite aceitável. Então, Satanás foi e tocou em Jó, né? Então, ali nos relatos da Sagrada Escritura, fala que aos poucos foi acontecendo desgraça sobre desgraça na vida de Jó, né? Veio um mensageiro e falou que tinha acontecido isso. Enquanto aquele mensageiro falava, aí veio outro e falou que aconteceu isso. Enquanto aquele falava, veio outro e falou que aconteceu isso. Desgraça em cima de desgraça. E Jó, mesmo assim, se manteve fiel. E depois ele foi acometido por uma enfermidade que tomou seu corpo inteiro. Mas mesmo assim ele permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu firme, né, a Deus. E aqui, né, claro que Deus permite que Jó tenha sido provado, apesar dele ser um homem piedoso, né? Perdeu tudo, mas se manteve apegado a Deus. Aqui no capítulo 2, no versículo 10, diz assim: Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal também? E aqui no 7, então, essa do 7 eu já comentei com vocês, foi a presença do Satanás tirando as coisas de Jó, né? Então, Jó permaneceu fiel a Deus, mas é claro que isso não foi uma coisa muito rápida, né? Jó permaneceu fiel, mas as coisas perduraram por um longo tempo. Ele viveu em muitas dificuldades, ele também, pessoas ao seu redor também questionavam, né? Poxa, mas você é um homem de Deus, como é que isso pode acontecer? Nós viemos você louvar, você engrandecer a Deus, você adorar a Deus, né? Como é que Deus permite isso? Isso é uma coisa muito frequente na nossa vida também, né? Nós somos cristãos, praticantes, nos encontramos sempre na igreja, e claro que os olhos ao nosso redor nos observam, né? E quando a gente também tem um momento de luta, de dificuldade, talvez a pessoa, né, ela não chegue até nós e fala: poxa, mas você é um cristão, você vai na igreja, como é que, né, Deus não está olhando por você, como é que você passa por essa situação? Mas muitos podem pensar assim: poxa, por que está passando por aquilo, né? Não vai na igreja, não está lá firme, não é fiel, né? Poxa, mas está passando por aquilo, né? Não é verdade? Às vezes passamos por opróbrio na nossa vida, vergonha, por conta de coisas que acontecem, muitas vezes no âmbito da nossa família, que foge ao nosso controle, nós não conseguimos controlar, né? E isso às vezes é vergonhoso para nós, mas nós temos que nos manter fiéis, firmes, né? Nos manter fortes, como Jó se manteve. Às vezes as enfermidades nos acometem, somos enfraquecidos por causa dessas situações, né? Sofremos infortúnio na vida e precisamos nos manter firmes. Mas muitas vezes essa situação difícil, essa nuvem negra, né, ela perdura na nossa vida, ela vai tempo, não é verdade? Isso aconteceu com Jó. Foi muito tempo ali de luta na vida, muito tempo de luta, e aquela proximidade que ele tinha com Deus já não era mais a mesma. Ele começou a questionar a Deus o motivo pelo qual ele estava passando por aquilo, por que ele tinha que passar por aquilo, onde estavam os olhos de Deus que não olhavam para a luta que ele estava passando, né? E, enfim, ele questionou a Deus por conta dessas circunstâncias todas que ele estava passando. E, claro, Deus não resolveu também a situação ali num momento imediato para ele. Ele ainda precisou ali continuar passando por aquele período de luta, porque a ideia, no princípio, de Satanás era que Jó desistisse de Deus, não é? Por isso que o Satanás questionou o Senhor: mas ele é assim porque ele tem tudo,
Se tirar dele, ele vai se manter fiel a você? Num primeiro momento ele se manteve, depois ele questionou ao Senhor, ele perdeu um pouco aquela proximidade com o Senhor, mas ao mesmo tempo que pessoas se aproximavam de Jó e questionavam ele, né, que ele tinha perdido tudo, que ele era fiel, mas como Deus, onde estava Deus que não via, outros se aproximavam dele e falavam: você é fiel, você não pode se apartar de Deus, você é um homem fiel, você é um homem perseverante, você prestava culto a Deus, você fazia sacrifícios ao Senhor, você não pode baixar a cabeça agora. Ele recebeu, de um lado, recebia aquelas pessoas, né, aquelas pessoas que questionavam porque ele estava passando por aquilo, de outro lado vinham pessoas e falavam: não, você tem que ser firme, você tem que ser forte. Se de um lado o Satanás atacava, de um outro lado Deus colocava a bênção, colocava pessoas para poder fazer com que ele crescesse. E com o passar do tempo, né, ele pôde recuperar tudo aquilo que ele perdeu. A sua saúde foi restabelecida, Deus deu ali, né, tudo em dobro, pela sua perseverança, pela sua força, pelo seu desejo de poder se manter ao lado de Deus, mesmo passando por um infortúnio tão grande como este, né? Porque é suportável, amados irmãos, claro, circunstâncias fracionadas da nossa vida, né? Mas não um caminhão de problemas quando é derramado sobre a gente. Então, aqui foi um caminhão de problemas em cima de Jó, né? Fala que ele perdeu as suas riquezas, sua fazenda, suas posses, seus gados, né? Perdeu seus tesouros, ainda foi acometido por doença, perdeu seus filhos, sua família, né? Isso era deveras muito pesado para ele, aquilo que ele estava passando, né? Mas ele pôde suportar tudo isso. Isso é, obviamente, um exemplo para nós cristãos, não é verdade? Rogamos a Deus e pedimos a Deus que nós não precisemos passar por tudo isso, que os nossos problemas que todos nós temos, eles sejam fracionados, né? Porque nós temos, claro, tempo para poder resolver isso, resolver aquilo, e não acumular os nossos problemas e deixar para resolver tudo depois. Mas a Sagrada Escritura também fala, né, aqui na linha do serviço divino, fala que há uma semelhança muito grande, há semelhanças entre Jó e Jesus Cristo. Fala ali que um homem justo, temente a Deus, tinha que passar por sacrifício, né, e ser atormentado. Mas também há alguma diferença muito grande também, né? Essa semelhança, ela precisa, claro, guardadas as devidas proporções, né? A gente não está aqui comparando Jó com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como Jesus Cristo esteve sobre a terra, e foi um verdadeiro homem, há essa pequena semelhança entre o justo passar por um sofrimento, por infortúnio, e lutar contra isso, né? Mas fala também de uma certa diferença que existe aqui, e é a diferença de que Jó foi poupado da morte e recebeu todos os seus bens em dobro de volta. Já Jesus Cristo, ele não foi poupado da morte, ele precisou morrer em favor da vida eterna, né? Ele precisou morrer para poder levar todo o nosso pecado embora. Ele precisou morrer para que, com o seu sangue, todo o pecado sobre a terra pudesse ser lavado, pudesse ser limpo. E pela sua ressurreição, todos nós pudéssemos receber novamente a oportunidade de vivermos a vida eterna, né? Então, no sofrimento e no desespero, nós podemos dizer, né, aqui as palavras do texto bíblico: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele está entre nós. Nós não podemos pensar assim: Jesus Cristo, o Senhor, o Trino Deus, não sabe o que eu estou passando. Ele não está vivendo o que eu estou vivendo. Ele sabe muito bem. Jesus Cristo passou por todo o infortúnio possível. Jesus Cristo passou por todas as lutas na vida possível. E não é porque Ele era verdadeiro homem, mas verdadeiro Deus também, que Ele se esquivou de todas as situações. Ele viveu isso intensamente. Ele permitiu passar por isso. Ele quis, embora Deus conheça todas as circunstâncias da terra, né? Deus sabe exatamente o que é um sofrimento, o que é alegria, o que é amor, o que é tristeza. Deus conhece todos os sentimentos, né? Deus, embora Ele saiba o que é raiva, ódio, rancor, né? Ele não sente isso. O Trino Deus não sente isso, mas Ele sabe e conhece muito bem todos os sentimentos.
E Ele sabe e conhece muito bem todo o sentimento que o ser humano pode passar, porque Jesus Cristo passou sobre a terra. Ele viveu todas as circunstâncias que o ser humano pode viver. Então, nós, mesmo nos nossos sofrimentos, né, essa palavra parece uma palavra, assim, uma palavra da loucura, né? Porque o próprio Jó aqui, né, ele comentou acerca disso, né? Falou assim no 10, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, né? Assim falas tu. Poxa, né? Aí a gente fala assim, o apóstolo Paulo também disse, a palavra do evangelho parece loucura, né? Como é que os cristãos vão acreditar em algo que eles nunca viram, não é verdade? E principalmente nós, né? Claro, na época os contemporâneos de Jesus Cristo viveram com ele, mas mesmo assim, eles também viveram dificuldades na vida ali, os discípulos viveram dificuldades, porque depois de tudo que Cristo fez, depois de sua morte, sua ressurreição, eles ainda custaram acreditar que Cristo havia ressuscitado. Então, parece, né, como o apóstolo Paulo fala, parece que a palavra do Evangelho é a palavra da loucura. Só loucos acreditam na Sagrada Escritura, só loucos acreditam no Evangelho da loucura, como diz o apóstolo Paulo. Mas para nós aplicamos a nossa fé. Nós confiamos, né? Nós sabemos que o nosso Redentor vive, e Ele vive porque Ele ressuscitou por nós, porque Ele morreu por nós, porque Ele entregou sua vida por nós, para que nós pudéssemos ser brindados com a vida eterna. Confiamos que Deus jamais nos abandona, jamais abandona os seus filhos, jamais abandona a sua criação, né? Então, a declaração do texto bíblico aqui, né, pode ser usado como uma referência à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, do texto bíblico aqui que fala, 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Lá no livro de Jó falou isso, essa aqui é a palavra de Jó, né? E Jesus Cristo se levantou sobre a terra, Ele é um ser ressurreto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu a morte não por Ele, porque Ele é Deus, né? Ele é Deus, se Ele quisesse a morte nem o tinha acometido, mas Ele venceu por nós, para mostrar para nós que Ele é o Senhor sobre a morte e a vida, Ele tem todo o poder, Ele é um ser todo poderoso, né? Então, essa declaração do texto bíblico aqui, com certeza ela é usada como uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus confirma aqui que Jesus Cristo é o fundamento da vida eterna. Que lindo que é isso, né? Jesus Cristo é o fundamento da vida eterna. E na Sagrada Escritura não se há confusão, não se acha confusão nisso. Na Sagrada Escritura não existe contradições acerca disso, né? Porque, amados irmãos, por intermédio da fé, todos nós podemos participar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para viver intensamente esse Evangelho, para viver intensamente esse poder da ressurreição, né, que Jesus Cristo vivenciou, né? Claro, fazendo uma referência aqui entre Jó e Jesus Cristo, esquecemos agora, deixamos Jó lá no passado, porque foi uma referência muito importante, mas vivemos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fazendo referência ao sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós queremos seguir o Evangelho, nós queremos seguir e praticar o tutorial da salvação. Em primeiro lugar, crer no sacrifício, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, colocar isso em prática no nosso dia, levar para aqueles que estão ao nosso redor esse conhecimento, porque muitas pessoas hoje em dia não sabem o fundamento da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é para a salvação nossa, para a salvação da humanidade, para que nós possamos desfrutar da vida eterna em total alegria. Amém. Está nosso querido pastor Felipe, ele também tem algo no seu coração e o coro vai nos dar a alegria de tocar. Príncipe benignante.
Bom dia, amados irmãos. Uma felicidade estar aqui hoje, nesse ofício divino de transmissão. Nesses ofícios divinos de maio, traz várias mensagens relacionadas à ressurreição de Cristo, período pós-Páscoa, que Jesus Cristo ressuscitou. E hoje fala que a ressurreição, a mensagem desse ofício divino, é que a ressurreição de Cristo mostra que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nos dá a certeza que Jesus Cristo é o Salvador, Ele é que vai trazer a vida eterna, Ele é o caminho para a nossa salvação. Para este ofício divino, como pudemos ouvir o amado evangelista falando, traz a passagem de Jó, o livro de Jó. É um livro bastante conhecido, né, e mostra a perseverança no sofrimento. Como podemos ouvir, Jó sofreu de todas as formas. Primeiro foi na questão financeira, né? Foi-lhe tirado bens. Naquela época era o gado, ovelhas, né? Foi-lhe tirado bens. Depois foi mexido na sua família, começou a ter problema com a esposa, né? Perdeu os filhos. E depois ele mesmo, na sua saúde. Começou, o maligno atacou contra a saúde. Então tudo que é material praticamente foi roubado de Jó. O maligno roubou de Jó, como o evangelista falou, para tentar a fé de Jó. E aí o maligno quis tocar a vida dele, mas Deus falou, não, na vida dele você não pode tocar. Mas mesmo com todo o sofrimento, Jó permaneceu fiel a Deus. Como podemos ver o evangelista, às vezes ele sofreu, teve um momento que ele pediu a morte a Deus, que ele não aguentava, não suportava mais o sofrimento, ele pediu a morte, mas no final ele se redimiu, ele teve ajuda e falou, você é meu Salvador. Ele fala, Deus dá o bem, também dá o mal. Mesmo no sofrimento, ele permaneceu fiel ao nosso Senhor. Isso já traz uma mensagem enorme para cada um de nós. Porque muitas vezes também passamos por situações de sofrimento. Passamos por dores, passamos por injustiça. Jó era um homem justo. Passou por injustiça, ele não tinha feito nada, né? O que ele sofreu não foi por culpa dele. O maligno quis tentar, porque falou, ele tem tudo, por isso que ele é fiel a ti. E como Deus sabia, o maligno estava errado, mas Jó sofreu muito. E nós também sofremos muito, nós também vivemos nesse mundo. Como o nosso amado evangelista falou, o nosso mundo, o mundo da salvação não é aqui. E nós vivemos nesse mundo e muitas vezes sofremos também. Mas nós não podemos deixar que esse sofrimento abale a nossa fé. Porque a ressurreição mostrou que o nosso verdadeiro Jesus é nosso Salvador. Jesus é nosso Salvador que nunca irá nos abandonar. Deus não abandonou Jó, ele estava ao lado. Ele sabia que Jó ia sofrer, mas ele estava ao lado. Deus nunca irá nos abandonar, independente do que nos aconteça. E Ele quer que a nossa alma seja salva. E aí traz uma diferença entre Jó e Jesus, né? Qual é duas diferenças pontuais? Primeiro que Jó não teve paciência. Quando ele começou a sofrer demais, ele sofreu, né? Jesus aguentou pacientemente e Jesus entregou a própria vida para vencer o mal. Na maior situação de sofrimento é que foi a vitória de Jesus. Jesus trouxe a salvação. Ele trouxe justamente o contrário. Quanto mais sofre, qual a nossa tendência quando sofremos? É querer reagir, né? E ele não, ele suportou pacientemente e trouxe a salvação no sofrimento. Ele venceu o maligno, venceu o mal. Venceu o pecado, né? Tirou o pecado do mundo e reaproximou a humanidade de Deus. E é essa mensagem que nós precisamos levar para a nossa vida. Que Jesus é o nosso Salvador. Independente do que aconteça conosco, a salvação está preparada para cada um de nós. Que nunca um sofrimento material vai se equiparar ao tamanho de bênçãos que receberemos no trono de graça. Que muitas vezes passamos por situações, mas seremos fortalecidos na fé. Teremos o real reconhecimento do que vale. Que a fé de Deus é maior que todas as coisas. Infelizmente, às vezes precisamos passar por isso, senão não conseguimos ter esse entendimento.
Então, amados, a mensagem que queria deixar para vocês é que mesmo na ressurreição temos a certeza que Jesus é o nosso Salvador. Ele venceu o mal, Ele está conosco, independente do que não aconteça, e Ele nos trazer a salvação. Amém. Portanto, queridos irmãos, somente um ser de um amor incomensurável poderia fazer isso pela sua criação, né? Porque até então éramos apenas criação de Deus, apenas criação. E Deus poderia ter se enjoado dessa criação e falado, bom, aqui basta, porque, né, não tem jeito. Mas como Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Ele quis redimir o seu povo, né? Quis trazer, dar oportunidade de o povo reviver novamente, de o povo encontrar alegria novamente, e de que esse povo pudesse ser lavado, né, do pecado, pudesse ser tirado todo o pecado desse povo, e somente por envio do seu Filho Jesus Cristo isso foi possível, né? Então só um Deus que ama de uma maneira assim incondicional poderia ter feito isso. E ratifica-se isso em João 3,16, quando diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que grandioso feito da parte de Deus por cada um de nós, né? Então, mesmo que nós soframos, mesmo que nós passemos por lutas, por dificuldades, por opróbrios, ou por infortúnios, nós queremos permanecer firmes e fortes, porque com certeza seremos contemplados com algo tão grandioso, que tudo aquilo que ficou para trás nós não vamos nem nos lembrar, não vamos nem querer fazer referência nisso, né? A alegria será tão grande, que transbordaremos de alegria, né? Imaginem isso, né? Nós vamos transbordar de alegria. Parece que a gente não vai ter onde enfiar tanta alegria, né? Isso vai ser para sempre. Para sempre. Amém. Nós agora temos a oportunidade de perdoar e também de ter os nossos pecados perdoados. Cantamos um hino? Não? Então vamos, amados irmãos, nos colocar em pé e orar a oração do Pai Nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos agradecer. Querido e bondoso Pai Celestial, repleto do amor, da graça, Pai misericordioso, somos profundamente agradecidos, Pai querido, pelo amparo divino que o Senhor nos tem dado, pela força da Tua Palavra, pelo poder que o Senhor coloca em nossas vidas, para que possamos crescer espiritualmente cada vez mais, Pai, por nos ensinar, nos mostrar o Evangelho da salvação, por ratificar cada vez mais que o sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo foi feito para a salvação das nossas almas. Ajuda-nos no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, no nosso falar, no se manifestar, colocar em prática esses ensinamentos, para que muitos também possam tomar o conhecimento desse grandioso plano divino de salvação. Ampare e proteja os Teus filhos, cuida deles, Pai, sempre orientando e nos mostrando que o Senhor é um Pai que está sempre ao nosso lado, que jamais nos abandona. Ajuda os enfermos, ajuda os abatidos, ajuda aqueles que estão caídos na fé, assentados à beira do caminho. Pai, fortifica esses corações, mostra a eles que eles devem se erguer novamente, se reerguer espiritualmente e voltar para onde jamais deveriam ter se afastado. Os Teus filhos também, Pai, dentro da possibilidade de cada um, separaram os seus rendimentos, oferendas, trouxeram, colocaram como um benefício na Tua obra. Abençoa essas oferendas, abençoe os irmãos que oferendam com os trabalhos na Tua obra, uns
que tocam, que cantam, os que adornam, os que limpam, os que organizam, os que ensinam, os que predicam. Pai, desenvolva os dons, permita que os teus filhos possam ter os seus dons apurados e se desenvolver para que a tua obra possa crescer cada vez mais e que novas ferramentas surjam. Assim, Pai querido, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Cuida dos teus filhos e dos teus servos, onde quer que eles estejam, no caminho onde eles estiverem. Proteja e guarda os bens que conquistamos com o suor dos nossos rostos, do nosso trabalho digno. Permita-nos ser invisíveis aos olhos do maligno, onde quer que nós estejamos, Pai. E por fim, rogamos ao Senhor, envia o teu Filho, Jesus Cristo, para nos vir buscar, aceita-nos da tua graça. Pai, se esquecemos de pedir-lhe alguma coisa, o Senhor já sabe o que nós necessitamos. Fica tudo nas tuas mãos, sob o ministério dos apóstolos, e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós te rogamos tudo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Temos um hino final? Sim, por favor. Agradecido, queridos irmãos, pelos irmãos do coro que estão aqui embelezando esta hora, pelos irmãos da técnica também que fazem um trabalho maravilhoso. Desejamos, junto com o querido pastor, a todos vocês feliz, abençoado domingo. Até a próxima oração e até sempre.